É muito comum a gente querer comprar coisas não pela utilidade direta que elas oferecem, mas pela percepção, pelo status, a imagem que elas ajudam a construir sobre a gente. Isso é como o mercado de luxo inteiro funciona. Ninguém compra uma bolsa da Louis Vuitton porque acha que é a única bolsa que cabe os objetos que ela precisa levar, ou que é a única bolsa que tem um tecido resistente suficiente para não rasgar. Ninguém compra Louis Vuitton por causa disso. Compra-se pela percepção. Todo mundo sabe que é uma bolsa cara, então quando você usa uma dessa, todo mundo olha para você e sabe que você tem dinheiro. E você espera que isso vai fazer você se sentir melhor e talvez espera que vai fazer você ser tratado melhor. O que em alguns casos realmente acontece. Não vou negar que isso realmente acontece em algumas situações específicas. E o mesmo se aplica, por exemplo, para um carro. Ninguém compra um carro de mais de R$ 1 milhão porque acredita que é o único carro que é capaz de te levar do ponto A para o ponto B, ou é o único carro confortável, o único carro seguro. Não. Você compra pela percepção, a sensação que você tem de exclusividade, de participar de um grupo seleto. Todo mundo vai olhar para você e achar que você é incrível. Mas tem um teste que eu desenvolvi para você saber se você está comprando algo pela utilidade real ou por esse desejo de status e de imagem. Porque quando a gente fala de bolsas de 50 mil reais, carros de mais de R$ 1 milhão, acho que é bastante claro. Não acho que ninguém faz essa compra achando que é pela utilidade. Mas quando a gente começa a falar de outros bens, é difícil saber se você está comprando porque você precisa e porque é útil e porque vai contribuir para a sua vida, ou se você está comprando porque está querendo parecer alguma coisa para alguém. Então, o teste que eu desenvolvi é muito simples. É o seguinte: quando você quiser comprar alguma coisa, fala assim, pô, tô querendo tal carro, ou tô querendo tal roupa, sei lá. A pergunta que você se faz é a seguinte: eu ainda compraria se, a partir do momento que eu comprar, todo mundo for ter esse mesmo objeto? Então, você fala assim, tô querendo comprar uma BMW. Aí a minha pergunta para você é, você ainda gostaria de ter essa BMW se absolutamente todo mundo que você conhece e que você não conhece for também dirigir essa mesma BMW a partir do momento que você comprar? Ou seja, você compraria se fosse algo absolutamente comum, que não te diferencia em nada? Porque é aí que está o status. O status é a diferenciação. E se você decide que não compraria, não, se todo mundo for ter essa, então eu não compraria. É porque você estava querendo o status, a diferenciação, certo? Então é um teste muito fácil que você pode fazer. Teve gente que já me falou assim, imagine que você está numa ilha deserta, você compraria se estivesse numa ilha deserta? O problema da ilha deserta é que numa ilha deserta você não precisa de muita coisa realmente. Tipo, você não teria nem carro numa ilha deserta. Mas na vida real você precisa de um carro, dependendo da sua situação, onde você mora, onde você trabalha. Então, eu não acho que a ilha deserta seja um bom teste. Você não compraria roupa numa ilha deserta, não precisa de roupa, anda pelado, certo? Ou faz uma túnica. Não precisa de, sei lá, um monte de peças de roupa. Mas na vida real você precisa. Porque, né? A roupa suja, tem dia que tá frio, tem dia que tá calor, você tem que ter outras peças, enfim. Então, a situação
que eu proponho é mais realista. Você compraria se absolutamente todo mundo fosse ter. Aí já elimina qualquer ilusão de que você está comprando pela utilidade, quando você percebe que deixaria de comprar caso todo mundo fosse ter exatamente o mesmo objeto. Agora, uma vez que você percebeu, ok, Bruno, fiz o teste e descobri que realmente eu quero o status. Olha, eu quero a BMW porque não é um carro que todo mundo tem no Brasil, né? Porque na Alemanha todo mundo tem, mas enfim, não é um carro que todo mundo tem no Brasil, então eu quero para me sentir diferente, para sentir que meu trabalho valeu a pena, né? Os frutos do meu trabalho, enfim, sei lá o que, quero me sentir bem. Ok, não vou falar que isso está errado, desde que você entenda o que você está fazendo, por que você está fazendo, e preste atenção, fique atento para ver se você realmente supre essa necessidade depois que você compra. Então, se você fala que você vai comprar a BMW porque faz você se sentir bem, sentir superior, se sentir bem tratado e admirado na sociedade, tá bom, depois que você comprou, comece a reparar. Você se sente dessa forma? Se você se sente que supriu uma necessidade que você tinha, e agora você está se sentindo mais feliz, mais realizado que antes, ótimo, eu diria que foi uma boa compra. Mas em muitos casos, você vai perceber que você vai comprar, vai ter experiência, vai ser legal por uns dias, umas semanas, talvez até alguns meses, e depois vai passar. E depois vai entrar a realidade, que são os contras. Você está olhando os prós, mas aí vai entrar os contras. Por exemplo, primeiro contra. Falando como alguém que já fez isso, tá? Especificamente com a BMW e também outros carros que eu comprei. Obviamente não era pela utilidade, obviamente era pelo status. Eu sabia que era pelo status. Mas depois que eu comprei, começam os contras. Por exemplo, é um carro bonito, novo, caro. Você tem medo que risque, você tem medo que bata. Então você começa a ficar muito mais preocupado de parar na rua, muito mais preocupado de largar na mão do manobrista. Inclusive, né, aconteceu isso exatamente no segundo dia. Eu tirei um Volvo lindíssimo. No segundo dia, eu fui no restaurante, o manobrista do restaurante pegou meu carro na minha frente, deu ré em cima de uma moto, na minha frente. Eu não acreditei, eu entreguei a chave, ela entrou no carro, deu ré numa moto. E amassou um pouco, fez um ovinho no carro novíssimo. Eu fiquei, tipo assim, incrédulo. E extremamente chateado e irritado. Sendo que se ela tivesse feito isso, claro, né, eu não teria ficado feliz mesmo que fosse qualquer outro carro. Mas o nível de insatisfação que eu tive, frustração, foi muito maior proporcionalmente ao quanto aquele carro significava para mim, em termos financeiros e em termos de percepção, de apego. Então, esse é um dos contras. Outro contra é os custos de manter. Porque manter um carro de luxo é muito mais caro do que manter um carro popular. E é algo que você pensa que não vai precisar. Não vou gastar tanto com manutenção. Depois que você tem, você vê que você gasta sim, tá? Cada revisãozinha, vai lá, alguns milhares de reais na revisãozinha. Vai trocar pneu. Cada pneu, alguns milhares de reais. E assim por diante. O dinheiro não é problema. Bom, mas saiba que você vai gastar mais. E assim por diante, tá? Tem vários contras. E isso acontece com tudo. Tudo tem seus prós e contras. E você, quando só deseja uma coisa, só tá olhando os prós. Mas depois que você tem, você começa a descobrir os contras. E como você já recebeu o benefício, né, você olhou os prós, recebeu os prós, não estava esperando os contras,
E aí você começa a receber os contras, eles parecem até piores, porque é meio que foi inesperado, sabe? E aí você começa a ressentir aquilo. Fala, pô, queria tanto esse carro, agora só me dá dor de cabeça. Outro carro, por exemplo, que eu fiz isso uma vez com uma Land Rover, que era um carro que, nossa, acho lindíssimo, eu quero ter. Comprei. Cara, né, em um ano, foi de guincho pra oficina 4 vezes. Sabe? Por diversos probleminhas que esses carros têm. A elétrica mais complexa, enfim, tem diversos problemas. Qualidade da gasolina do Brasil, enfim. Então você vai descobrindo isso na prática. E isso acontece com tudo, né? Pô, nossa, vou comprar um relógio. Eu não sou muito de relógio, tem alguns amigos meus que gostam. Ah, vou comprar esse relógio aqui, incrível. Nossa, que relógio lindo. Eu vou comprar, não é pelo status, não. Eu vou comprar porque o mecanismo, que é a engenharia, né? Você começa a criar aí diversas histórias na sua cabeça. Você nunca foi engenheiro, você nunca se ligou em engenharia, mas de repente, quando você quer um relógio, você começa a falar que é por causa da engenharia. Da qualidade, né? Da mão de obra humana ali, enfim. E aí você compra o relógio. É um relógio lindo. E aí seus amigos falam, pô, que relojão. Aí beleza, você sente o status ali. E aí, sei lá, você pagou 50 mil, 100 mil no relógio, às vezes mais. Tem relógios muito mais caros que isso, né? E aí você começa a ficar com medo de bater o relógio na parede e riscar. Você começa a ficar com medo de roubarem então o relógio na rua, então você não sai com ele, né? No Brasil, sabe como é que é. Você começa a ficar com medo de entrarem na sua casa, alguém saber que você tem esse relógio caro, entrar na tua casa, ameaçarem tua família, pegar teus relógios, tuas joias. Então começa a criar diversos contras aí que você nunca imaginou. Fora o fato de que isso muda a tua percepção. Uma vez que você comprou um relógio caro, agora você não quer mais relógio barato. Uma vez que você comprou um carro caro, agora você não quer mais carro barato, porque você sente que está andando para trás. Então, um dos contras, um dos perigos de você começar a entrar nesse mercado de luxo é que é muito difícil voltar para trás. E aí você está fazendo um compromisso não só de uma compra, você está fazendo um compromisso de pelo resto da sua vida continuar mantendo esse padrão. Que às vezes você não está preparado para isso. Você fala assim, não, eu só vou comprar esse um relógio aqui e aí eu vou ficar felizão. Você vai ficar felizão por uns meses, um ano, aí depois você começa a ver outros relógios. Você não quer mais voltar atrás e comprar um reloginho barato. Você quer agora um melhor, mais caro, mais exclusivo que esse. E aí você acaba ficando um pouco refém disso, você entra num ciclo que você não estava preparado. Enfim, faça o teste. Você compraria se todas as outras pessoas fossem ter? A maior parte dos casos você vai ver que não compraria. E quando você diz que não, é pelo status, mas eu quero o status mesmo, então faça a observação depois que você comprou de ver se realmente supriu seus desejos ou não. É isso, galera. Vou continuar minha caminhada aqui. Vejo vocês no próximo episódio.